Então, companheiros, né, hoje estamos voltando a fazer nossas lives, né, algo que a gente já não fazia há algum tempo, né, algumas semanas, né, e para voltar, a gente vai estar trazendo uma série nova aqui no canal, que é a série Grandes Realizações Socialistas, né, que vai ter a estreia, né, o seu primeiro episódio hoje. Antes disso, acho que é importante dar mais um recado, né, via de regra, a gente vai estar fazendo lives maiores a partir de agora, né, então antes a gente fazia a live das 8h30 às 10 horas, e possivelmente, né, a gente vai estar agora buscando sempre fazer live das 8h30 às 11 horas, né, então tendo uma hora a mais de conteúdo para os companheiros, até para que seja cabível, né, possível a resposta a mais perguntas que os companheiros façam, assim por diante, né. Então, já temos os companheiros aí no chat, né, vários companheiros aí, Orciflá, professor Lúcio Júnior, Ricardo, John, saudações a todos aí. Acho que a gente pode então dar início a esse novo quadro do canal, né, que é o Grandes Realizações Socialistas. O que vai ser esse quadro, né? O nosso ponto de vista, a nossa perspectiva aqui é trazer como parte do nosso conteúdo as grandes demonstrações, né, de verdadeiros milagres que foram realizados pelas grandes massas, né, pelas milhões de massas dos povos em luta, né, na resolução de seus problemas, nas conquistas adquiridas, né, realizadas nos países socialistas, nas democracias populares, processos revolucionários do século XX. Né, e não trazer, de fato, fatos que muitas vezes não são tão conhecidos aos companheiros, né, fatos que não são tão lembrados às vezes, né, ao invés de ficar unicamente respondendo mitos anticomunistas, demonstrar de fato, né, quais foram os grandes logros do socialismo para as massas, né, e a comprovação cabal, né, de que a criatividade das massas é infinita, né, que as massas em lutas, munidas de uma ideologia científica correta e verdadeira, são capazes de fato, né, de escalar montanhas, subir as alturas, né, e de realizar verdadeiros milagres na resolução dos seus problemas mais fundamentais, mais concretos. Né? Então o objetivo é desse, né? A gente vai estar tratando sobre isso nesse próximo quadro do canal. Né? A gente já começou um quadro anteriormente, que é o quadro do Combatendo, né? A gente não vai abandonar esse quadro, evidentemente, vamos estar intercalando aí ambos os quadros no decorrer das lives, né? Para além das respostas de perguntas. E o que eu preparei, né, para a nossa live de hoje, para a gente iniciar essa exposição, né, esse quadro, Grandes Realizações Socialistas. A gente vai demonstrar aqui, né, um fato, uma pesquisa, em torno de determinados problemas, né, e grandes feitos na União Soviética, na história da União Soviética, né, da União Soviética Socialista, que são basicamente inéditos em português. Né, os fatos que eu vou estar trazendo aqui, várias das análises e considerações que eu vou estar trazendo aqui, né, e as figuras que eu vou mencionar aqui, né, elas são mal e porcamente mencionadas em inglês, né, em particular uma figura específica, eu vou destacar de forma mais específica quando eu tratar dela, né. E, né, existe apenas um artigo sobre isso em inglês até hoje, do professor Mark Taug, né, que inclusive vai ser uma das fontes, né, uma das maiores fontes que a gente vai utilizar para fazer esse vídeo, né, mas que basicamente não se fala sobre isso, né, não se fala sobre esses cientistas, não se fala sobre essas figuras, né, ainda que atualmente, né, seus feitos e suas conquistas sejam utilizados não só na Rússia, como em todo o planeta, né, até os dias de hoje. Então, né, companheiros, o que a gente vai estar falando, vou colocar aqui a tela que a gente vai estar usando por hora, o que a gente vai estar falando é sobre a Revolução Verde soviética, a Revolução Verde na União Soviética. E o que foi esse processo? Né? Pouquíssimos autores tratam sobre isso, né, o que isso representou na prática. Então a gente vai estar tratando sobre isso e demonstrar, né, como de fato, quando as necessidades materiais e necessidades econômicas das massas se fundem, né, a um partido comunista, a um governo, a um Estado disposto a resolver esses problemas munidos de uma ideologia correta e científica, as massas são capazes de resolver esses problemas, né, e avançar a postos nunca vistos antes na história. Então, para iniciar, né, acho que é importante que a gente destaque o que eu quero dizer com Revolução Verde. Né, o que significa uma Revolução Verde? A Revolução Verde, ela é um termo, né, um fenômeno que foi cunhado basicamente durante o século XX, né, que foi um grande processo relacionado a várias mudanças na agricultura mundial, certo? Eu vou dar uma breve resumida, né, esse vídeo não é sobre Revolução Verde, a padrão, né, mas sim o que nós chamamos de Revolução Verde Soviética, né? Mas em suma, né,
o que aconteceu? Estavam se tendo, né, como de praxe sempre se tem, problemas relacionados à alimentação nos países de terceiro mundo, né? Em particular no México, teve uma colheita lá, várias colheitas que foram completamente destruídas após infestações de ferrugem, né? E houve, através da instituição Rockefeller, particularmente, né, principalmente através da instituição, a criação de vários centros de pesquisa, né, e de grupos de cientistas para desenvolverem, né, pesquisas em torno da solução desses problemas, né, como garantir que as colheitas e as sementes, né, desses países não fossem completamente devastadas e perdidas por problemas climáticos, por infestações de fungos e assim por diante, né. E aí surgiu, né, uma grande pesquisa em torno disso, que vai ficar conhecida como a Revolução Verde, né, no planeta, que desenvolvida principalmente, né, pelo cientista Norman Borlaug, né, principalmente cientistas, né, de plantas americanos, né, estadunidenses, norte-americanos, que estavam desenvolvendo, né, suas pesquisas e conseguiram, particularmente, né, o Borlaug, conseguir desenvolver ali sementes, espécimes, né, de trigo que eram capazes de resistir a determinadas infestações de fungos e assim por diante, quando estavam conjuntas com fertilizantes, diversos produtos ali, além de fertilizantes, pesticidas, tipos de irrigação e assim por diante, que promoviam de fato o melhoramento dessas sementes, né, impedir que elas morressem, dadas essas condições climáticas. Eu estou resumindo de forma bem resumida, né, e a partir principalmente ali dos anos 70, essas sementes, né, essa produção, essas pesquisas feitas por esses cientistas vai começar a se expandir pelo mundo, principalmente através da Índia, né, a Índia que vai começar a utilizar em larga escala esses métodos, essas técnicas, essas sementes produzidas por esses cientistas, pelo Norman Borlaug, né, e que vai aumentar absurdamente a produção agrícola nos países de terceiro mundo que adotaram esses vitórias, entre aspas, digamos assim, da Revolução Verde, né, vão se aumentar extremamente a produtividade, né, e o Borlaug, inclusive, ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1970, né, a sua venda, né, os seus trabalhos para a Índia foram na metade dos anos 60, e nos anos 70, né, isso vai expandir essa parte da produtividade e das colheitas como um todo, né, e por conta disso o Borlaug vai receber um prêmio Nobel. Né. Agora, aqui, por que eu estou explicando essa história? É importante que a gente trate disso, porque de fato, essa Revolução Verde ela carrega muitos problemas. Né. Essa Revolução Verde, como ela foi proposta, como ela foi divulgada, ela causou inúmeros problemas. Né. Um dos principais deles, que é diagnosticado aqui de forma bastante precisa pelo jornal A Nova Democracia, né? Bom, eu tive alguns problemas com o OBS que não estou conseguindo mostrar a matéria aos companheiros. Bom, desculpa aí o mal entendido, então acabei tendo um problema aqui com o OBS. Mas, de qualquer forma, né, uma matéria aqui de 2008, Transgênicos, Disputas Ecológicas e Ordens da Matriz, né, do jornal A Nova Democracia, que trata sobre isso, traz inúmeros problemas relacionados à questão da Revolução Verde, né, como se deu no planeta, fundamentalmente, né, por quê? Porque a Revolução Verde ela representou um enriquecimento cada vez maior do imperialismo e um beneficiamento do latifúndio em todo o terceiro mundo. Né? Em particular, né, esse surgimento das várias variabilidades de trigo, de milho, assim por diante, né, elas foram absolutamente monopolizadas, né, pelo capital financeiro internacional, né, principalmente por magnatas e yankees em todo o mundo capitalista, né, e fundamentalmente, né, o fato delas serem necessariamente ligadas, né, a uma produção altamente mecanizada, uma produção altamente em largas extensões, por exemplo, com alto nível tecnológico, ela acabou por beneficiar principalmente, né, os latifúndios, né, impulsionou inclusive a modernização dos latifúndios em todo o planeta, né, o aprofundamento da semifeudalidade no terceiro mundo, né, e de fato, né, não conseguiu resolver os problemas segundo as quais, né, aqueles cientistas haviam iniciado sua pesquisa, que seria supostamente, né, acabar com os problemas da fome nos países de terceiro mundo. Né, os problemas das colheitas efetivamente geravam problemas de fome, e o objetivo dessas sementes deveria ser esse, mas não foi o que de fato aconteceu, né. Não é à toa que continua existindo fome em nosso país e em outros nos quais passou a Revolução Verde, como a própria Índia, né, e fundamentalmente não conseguiu resolver os problemas básicos da humanidade, mesmo com o aumento absoluto da produtividade, né, e da eficiência agrícola que isso levou. Né. E por que eu estou falando isso? Né?
Porque essa história, ela se centra principalmente no que aconteceu nos Estados Unidos, né, de cientistas americanos, né, e de como é convencionalmente ensinada, né. Nada do que eu falei aqui é uma novidade, inventar a roda, tudo isso em qualquer aula de geografia vocês aprendem, aí inclusive no ensino médio, né. Mas qual que é a grande questão? Se ignora muitos eventos que aconteceram antes desse período e durante ele, que foram eventos tão importantes quantos, e que por sua vez representaram, né, de forma bastante evidente, um grande salto na técnica e na tecnologia agrícola, na busca por resolver problemas da fome, problema das massas, certo? Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu no Japão, e isso aconteceu na Rússia, né? Então, a partir de agora, né, o que eu vou estar tratando, eu fiz essa breve introdução, para que os companheiros conheçam, né, esse processo de ampla modernização de busca, né, por superar problemas agrícolas e por conseguir uma melhor seleção de sementes, né, a produção de híbridos capazes de resistir a intempéries, de resistir a infestações fúngicas e assim por diante, resistir a pragas, né, que se mantenham, né, e que não acabem com todas as colheitas. Né, a gente vai estudar de como isso ocorreu na União Soviética e a sua importância, né, não só para a história, para as massas soviéticas, mas para a história mundial como um todo. Então, para comentar sobre isso, a gente deve entender um pouco da história da Rússia, né? Como que se desenvolveu essas questões na história da Rússia. Vejam, a Rússia, ela tem um histórico absoluto de crises de fome, né? De crises de fome que levavam à morte de centenas, milhares, às vezes até milhões de pessoas. Em mais de nos seus 1000 anos de histórias registradas que a gente tem sobre aquela região da Rússia, mais de 400 houve crises de fome, né? E por que essas crises de fome aconteceram, né? Fundamentalmente por desastres ambientais, né? Chuvas muito pesadas, secas muito pesadas, frio extremo e calor extremo, ervas daninhas, infestação de fungos, infestação de pragas pelas colheitas e assim por diante. Tudo isso, né, levava as colheitas a serem basicamente destruídas, né? E você não tinha condições de alimentar uma população inteira na Rússia, né, sem essas colheitas, né, particularmente de trigo, e que levava, por sua vez, evidentemente, a fome do país, né, nessa região, que integrou fundamentalmente o Império Russo posteriormente. Né. E sempre houve uma grande luta por parte dos camponeses, né, com técnicas de vernalização, com ritos, inclusive por parte de cientistas, né, para buscarem superar esses problemas e superar, né, fundamentalmente a fome na Rússia, o que nunca foi possível na imensa maior parte da sua história. Né. Houve empreendimentos, houve tentativas, mas nunca foi fundamentalmente. Né, por quê? Porque o desenvolvimento das forças produtivas da Rússia era muito baixo, particularmente o desenvolvimento das forças produtivas da agricultura. Né, forças produtivas eu me refiro justamente à técnica e à tecnologia. Era muito baixo e não era capaz de acabar com as fomes. Né? Isso particularmente entravado pelas relações de produção muito arcaicas na Rússia, que até o século 18 e 19 ainda viviam na servidão aberta oficial. A gente entende, né, que as relações que existiram para o surgimento da Revolução Verde no século XX, a financiada pelo imperialismo, eram condições fundamentalmente que existiam na Rússia há muito tempo. Nessas condições de fomes, de secas, de crises, né, e que, efetivamente, o que faltava para que se pudesse dar uma solução a esses problemas? Faltava justamente uma mudança no regime político, no regime econômico. Né, e é isso que vai acontecer com a grande Revolução Socialista de Outubro e na União Soviética. Né. Então, desde o início da União Soviética, particularmente após a Guerra Civil Russa, sempre houve grande preocupação, né, da direção bolchevique, da direção marxista-leninista, né, do Partido Comunista da União Soviética, em acabar com esses processos de crise de fome. Em particular, nos anos 20, teve 3 crises de fome na Rússia, principalmente causadas, né, após a Guerra Civil Russa, como a fome no Volga, que foi uma das piores da história. E por conta disso, né, o governo soviético estava investindo pesado na tentativa de acabar com isso, através tanto do desenvolvimento tecnológico, né, quanto do desenvolvimento, né, da técnica agrícola, né, e, em particularmente, o desenvolvimento de sementes melhoradas, né, de grãos melhorados, que pudessem resistir às intempéries que estavam afetando, né, que sempre afetaram a Rússia. Então, né, por exemplo,
em 1924, o governo soviético tinha determinado, né, que se fosse reservado 900 mil toneladas de sementes selecionadas, né, pelos próximos 5 a 10 anos, e a substituição completa das sementes que eram usadas na União Soviética por variedades, né, por sementes melhoradas. Né. Ainda que essa meta não tenha sido atingida, isso gera um amplo financiamento e uma ampla busca por se estabelecer esses estoques. Para além disso, em 1929, foi criada justamente uma Academia Central de Ciências Agrícolas, né, justamente para coordenar e promover a pesquisa no melhoramento, né, da agricultura e no melhoramento dessas sementes e demais técnicas. Então, todos os seus vários institutos de pesquisa, né, que trabalhavam na agricultura, eles existiram, né, basicamente durante todo esse período, e lutavam justamente, né, por melhorar as condições, né, da agricultura soviética, tendo isso como um dos seus principais objetivos. E é nesse contexto, né, no qual mentes subjetivas surgem, né, nessa condição objetiva, que vai surgir Vavilov. Né, Vavilov, que foi um importante biólogo soviético, e é importante que a gente trate dele, porque a sua obra foi muito importante como precursora. Né, Nikolai Vavilov foi uma obra precursora dessa Revolução Verde Soviética. Né? Então, o que fez Vavilov? Vavilov era um biólogo, né, era um dos mais importantes cientistas soviéticos na época. Ele nasceu em 1887, e desde o início do seu trabalho, né, ele ia basicamente para outros países, para outras regiões do planeta, ou para outras regiões da União Soviética, buscar, né, variedades, né, de plantas, né, variedades de sementes que pudessem resistir às intempéries, né, de secas, de infestações, de chuvas pesadas e assim por diante. Né. Uma das suas primeiras expedições, a expedição da Pérsia, né, que foi em 1916, e ele já voltou com várias pesquisas sobre essas plantas, e ele foi coletando plantas, né, e sementes de várias partes do planeta, em particular, e fazendo várias pesquisas sobre isso. Né. Ao ponto de que, né, durante toda a sua carreira, basicamente, ele fez mais de 180 expedições, né, 140 expedições ele fez dentro da União Soviética, e 40 ele fez ao redor do planeta. Né? Ele assumiu cargos de chefia desses institutos que eu afirmei, né, os institutos da Academia Central de Pesquisas Agrícolas, e em 1940, né, a sua coleção de variedades já tinha conseguido 250 mil variedades de plantas, né, produzidas várias publicações importantes sobre essa questão, né, de melhoramento genético das plantas, de melhoramento para resistir a essas intempéries. Né? Ele vai criar o que se chamou de coleção mundial, né, e vai ser criado lá também, né, o Instituto de Produção Agrícola, né, de toda a União, que vai ser responsável por conduzir as pesquisas e os estudos nessas espécies, nessas variedades. Né. Vavilov, né, ele vai ser, principalmente nesses anos 20, mas durante todos os anos tendo essa importância, né, e é importante, né, que a gente destaque uma questão. Por quê? Porque ao final dos anos 30, né, ele vai ser acusado de integrar um grupo contra-revolucionário, né, cometer sabotagem e terrorismo contra a União Soviética. Né, ele vai confessar isso perante, né, o Estado soviético, e ele vai ser condenado primeiro à morte, e depois, após a intervenção de Beria, né, de Lavrent Beria, vai ser reduzido para uma pena de prisão, no qual ele acaba por morrer de fome durante a invasão nazista. Entretanto, é importante destacar que após a morte de Vavilov, as pesquisas em torno da sua coleção mundial e as pesquisas em torno do instituto do qual ele chefiava nunca pararam, né, e os seus colaboradores continuaram trabalhando nisso durante os anos 40, 50 e assim por diante. Né. Então, é importante que a gente saiba disso para entender em que ponto que a União Soviética chegava nos anos 30 e 40 da sua agricultura, né, com o trabalho desenvolvido aqui por Vavilov e pelos seus colaboradores. Né. Quando eu falo de Vavilov, evidentemente, né, a pessoa acaba assumindo a cabeça do processo, né, conforme desenvolve a sua atuação, mas, fundamentalmente, era um trabalho de dezenas, né, quiçá centenas de cientistas de massas soviéticas envolvidas nesse processo de pesquisa. Né. Vavilov não era o único. Evidentemente que isso sobressaiu nesse caso, né, como uma referência. Então, a partir de 1930, né, particularmente a partir do início da coletivização agrícola, vai ser o maior impulso dado, né, pela União Soviética, por Stalin, pelo Partido Comunista, para superar os problemas da fome através do melhoramento da agricultura. Né? E, fundamentalmente, isso vai se dar de diversas formas. Em particular, a coletivização da agricultura, a coletivização soviética, longe do que muitos historiadores anti-stalinistas, reacionários falam, né, que teria causado crises de fome na Rússia, causado crises de fome no país,
ela foi, em verdade, a grande responsável por modernizar todo aquele sistema arcaico da agricultura do antigo Império Russo, né, e modernizá-la a ponto, né, de que superasse essas crises de fome. Já no início da coletivização, foram criadas, né, 1.300 estações experimentais, né, desse melhoramento de semente, de melhoramento de plantas, e, fundamentalmente, né, a coletivização ela vai atuar em 3 eixos, né, para resolver esses problemas. Né? Então, o primeiro eixo, em termos de técnica, né, a coletivização ela vai abolir, ela vai acabar com o sistema de agricultura medieval, né, que existia na Rússia na época, e vai modernizar as práticas e as técnicas agrícolas. Né? Fundamentalmente, esse vai ser o primeiro eixo. O segundo eixo, né, ela vai institucionalizar a mecanização da agricultura soviética com o sistema, né, com o modelo de estação trator-máquina, né, que eram formas de empresa estatal, né, empresas de todo o povo, que garantia a propriedade e manutenção das máquinas agrícolas usadas nos kolkhozes. Né. Isso vai garantir o absoluto desenvolvimento tecnológico da agricultura soviética, né, e o avanço absoluto das forças produtivas. Né. Para além disso, né, em terceiro eixo, né, a utilização de kolkhozes e sovkhozes, ou seja, empresas coletivas e empresas estatais, vai permitir a introdução de várias abordagens, né, muito mais modernas, e que foram acompanhados com um sistema de pesquisa agrícola que vai levar justamente ao melhoramento do plantio, né, das sementes soviéticas, particularmente das sementes de trigo, para a superação das fomes. Né? E é aqui que a gente começa a falar de uma figura de fundamental importância, fundamental importância na história da humanidade, a figura, né, de Pavel Lukyanenko. Né? Quem é Pavel Lukyanenko? Foi um cientista soviético que, como eu falei no início, né, essa era a figura que eu me referia, era uma figura que nunca havia sido citada, né, foi citada raríssimas vezes em trabalhos ocidentais sobre o assunto. Né? Ele era majoritariamente citado em russo, e na verdade onde que ele vai ser citado é principalmente no trabalho de Mark Tauck, né, do historiador, que é Pavel Lukyanenko e a Revolução Verde na União Soviética, né, que é a base desse vídeo que eu estou fazendo. Né? Então ele é muito pouco citado, ele é muito desconhecido, ainda que seus trabalhos sejam extremamente relevantes até os dias de hoje. E a partir, então, né, da obra de Lukyanenko e aprofundando no terceiro eixo da coletivização, ou seja, a gente falou do desenvolvimento da técnica, a gente falou do desenvolvimento tecnológico, agora a gente vai falar do desenvolvimento dessas técnicas de melhoria das plantas, né, é que se desencadeou a Revolução Verde Soviética e o fim, né, das crises de fome por toda a Rússia. Vamos começar falando sobre essa figura. Né. Lukyanenko ele era de uma família cosaca, né, de Kuban, que ficava justamente na vila lá de Stanitsa Ivanovskaya. Efetivamente, ele era um agricultor, né, ele era um camponês, ele cultivava, e ele teve educação básica, né, formal, antes da Primeira Guerra Mundial. Né. Durante toda a sua vida, como um camponês daquela região, ele vivia, né, passando pelas fomes, né, ele viu as crises de fome, particularmente causadas justamente pelos problemas relacionados ao que eu já falei, das intempéries, das crises relacionadas à infestação de pragas e assim por diante. Né. Dado a Revolução de Outubro, né, ele toma posição pelo comunismo, ele toma posição pelos bolcheviques e ingressa no Exército Vermelho de Operários Camponeses, tem a sua atuação, integra-se no fogo da luta de classes, defendendo, né, a sua pátria, defendendo o proletariado contra as investidas contra-revolucionárias, czaristas, monarquistas e assim por diante. Entretanto, rapidamente, né, ele pede dispensa, ele abandona o serviço militar e passa a se dedicar à vida de um cientista, né, de um pesquisador da agricultura. Por quê? Justamente porque uma das suas grandes pretensões e motivações era acabar com a fome nas regiões que ele vivia e acabar com a fome no resto do país. Certo? Ele sempre teve a pretensão de desenvolver uma pesquisa em torno disso, né, uma pesquisa agrícola, para evitar e para acabar com esses fenômenos, né, que avassalavam a agricultura soviética. Bom, então durante todos os anos 20, né, ele vai começar a desenvolver sua pesquisa, vai buscar desenvolver sua pesquisa, né, de melhoramento e conhecer melhor essas questões de práticas agrícolas, mas é principalmente com a coletivização, né, que vai ser colocado o país inteiro, né, em função de superar os problemas da agricultura e impulsionar a industrialização do campo. É nesse contexto que ele vai ser contratado, né, em um instituto de agronomia, particularmente na sua região, que trabalhava justamente com o melhoramento e criação de espécies de variedades, de espécimes de trigo resistentes à ferrugem, né, principalmente durante aquelas das crises, né, de 1931, 1932 e que avassalavam a União Soviética
durante muitos séculos antes, né? Fundamentalmente, ele desenvolveu uma ampla pesquisa em torno disso, né? Ele desenvolveu várias já espécimes, pesquisa de espécimes na época, que, infelizmente, né, dado a grande infestação de ferrugem, acabou por dizimar todas elas, né? Elas não se mostraram resistentes à ferrugem. Isso, né, não abalou ele, muito pelo contrário, ele continuou sua pesquisa, né, continuou a avançar no seu desenvolvimento, né, desenvolver sua pesquisa, ao ponto de que em 1937, né, eles já tinham produzido, né, esse instituto de pesquisa, essa estação em particular, 10 mil toneladas, né, de sementes híbridas de trigo que eram resistentes tanto à ferrugem quanto ao frio, e das quais, né, podiam ser plantadas tanto no outono quanto na primavera, que era um problema, né, já que a maior parte das sementes só podia ser plantadas ou no outono, na primavera, ou no inverno, no verão. Né, elas já conseguiam sobrepujar determinadas estações. Né. Então vocês vejam que ele já iniciava aqui um amplo desenvolvimento do seu trabalho. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, Lukyanenko ele vai ter que fugir, basicamente, antes que os nazistas destruíssem as suas pesquisas, destruíssem as suas coisas, né? Particularmente quando eles chegavam ao Cáucaso do Norte. E nesse processo ele vai acabar perdendo um de seus filhos, né, que foi capturado e morto pelos nazistas. Para além disso, ele, né, e sua esposa tiveram que transportar uma quantidade imensa de grãos, né, que eles haviam produzido na década anterior para que os nazistas não pegassem, ao mesmo tempo em que eles não podiam comer esses grãos, evidentemente, o que levou eles a passar fome durante esse período, né? O que representa, de fato, uma grande vitalidade, uma grande, verdadeira sentimento de uma vontade resoluta, né, na sua concepção de mundo, no que defendia, no que queria fazer, né, todos aqueles cientistas dessa estação, né, ao abdicar das suas próprias necessidades físicas, né, para proteger suas pesquisas, né, e evidentemente tiveram inúmeros problemas de saúde por conta disso, né, inúmeros operários, né, e trabalhadores que inclusive trabalhavam nos institutos de Vavilov, né, na chamada coleção mundial, eles morreram de fome, né, e sem comer as várias sementes que Vavilov tinha, né, armazenado naqueles estoques. Então, após, né, a Segunda Guerra, eles voltam a sua pesquisa para Krasnodar, que era justamente aquela região próxima à região na qual ele havia nascido, e lá eles voltam a desenvolver inúmeras testes e práticas que envolviam desde vernalização até cruzamento, né, de espécies entre si, buscando obter variabilidades, né, resistentes às intempéries da Rússia, do ponto de vista geral do mundo até, inclusive. Né. A partir disso, nos anos 50, ele vai finalizar o desenvolvimento daquilo que havia sido iniciado em 1935, né, a esposa dele, né, que também era bióloga, já havia iniciado esse processo de desenvolvimento, que era o que chamou de Bezostaia 1, né, que era justamente um trigo extremamente resistente, em particular, à ferrugem. Né. Então, eram espécies resistentes à ferrugem, e através do seu cruzamento ele conseguiu, da Bezostaia 1, produzir, né, esse melhoramento, e com o desenvolvimento, né, que teve dessas sementes, ele conseguiu produzir esse trigo, né, resistente tanto à ferrugem quanto ao frio. E na Rússia, a gente sabe, né, o frio é um problema grave. Né. Com isso, né, essa semente vai ser aprovada, né, pelo governo soviético para iniciar suas plantações ainda em 1955, né, portanto ainda na época da União Soviética Socialista, e logo em 56, 57 ela já vai começar a ser plantada, né, em 350 mil hectares e por amplas áreas. Né. Ele continuou seu desenvolvimento e essa variabilidade, né, de fato, ela se mostrou extremamente eficaz, se mostrou absolutamente eficaz e durante os anos 60, 70 e 70 vai se expandir por toda a União Soviética e, inclusive, vai ser utilizado inclusive em outras partes do planeta, como, por exemplo, no Irã, na Turquia, né, regiões áridas e assim por diante. De acordo, né, com alguns dados, em 72 já haviam sido plantados 18 milhões de hectares, né, com essa semente, a Bezostaia, e, né, vai gerar justamente o que o professor Mark Tauger chamou, já durante os anos 70 e 70, uma produção relativamente alta de alimentos na União Soviética, e que acabaram, né, sendo uma parte integrante do fim das crises de fome no país. Né. Lukyanenko, né, sua esposa vai morrer pouco tempo depois, o Lukyanenko vai morrer, se não me engano, nos anos 60 e 70, né, visitando uma das fazendas no qual havia amplas plantações de trigo, né, do seu trigo, da sua semente que ele havia produzido, e ele vai morrer de ataque cardíaco durante esse período. Né. Então, fundamentalmente, né, companheiros, essa história
sobre Lukashenko, né, essa história sobre o desenvolvimento da agricultura soviética, e demonstra de fato, né, como que cientistas, operários, camponeses, amplas massas, né, munidos com uma ideologia, munidos com o socialismo científico, puderam resolver inúmeros problemas, né, relacionados às suas necessidades materiais, relacionados, né, aos seus problemas de crise de fome e assim por diante, e avançar de fato, né, para verdadeiros milagres que foram produzidos. Né. Como eu falei, né, o fim das fomes na Rússia, né, fomes que aconteciam desde por 400 anos e mais de 1000 anos de história registrada, né, foi concluída a partir particularmente da grande modernização da coletivização soviética, né, nos seus 3 eixos: melhoras das técnicas, avanço tecnológico com a estação trator-máquina, e mais o que a gente trouxe aqui foi um terceiro eixo no qual se desenvolveu, que era justamente o melhoramento de grãos, melhoramento de sementes, melhoramento de plantas, né, e que efetivamente superaram os grandes problemas e intempéries, né, e problemas naturais e ambientais enfrentados pela Rússia, né, durante todo aquele período, né, durante todo o seu período de história. Né. Lukashenko, em particular, né, um camponês do Cáucaso do Norte, com ampla abnegação, né, de classe, vai ser um dos grandes responsáveis por isso. Eu cito o Lukashenko como um nome, né, companheiros, mas é importante destacar que esse processo é fruto coletivo, né, de dezenas, de centenas, de milhares, de milhões de massas que colaboraram nesses processos. Né. Evidentemente que Lukashenko se sobressai, né, se coloca à cabeça justamente porque foi o mais relevante, mas isso é um processo de fruto coletivo, né, impulsionado principalmente, né, pelo Partido Comunista, né, claro, as massas com seu poder criador, mas dirigidos pelo Partido Comunista e sua ideologia, né, que desenvolveram, né, e financiaram os empreendimentos, né, as estações de pesquisa de Lukashenko, né, e permitiram, né, todo esse seu desenvolvimento durante essas décadas posteriores, né, representando de fato o fim das crises de fome na União Soviética, na toda aquela região da Rússia, né, e que de fato, por um curto período de tempo, serviu, né, dentro do socialismo para alimentar as massas soviéticas. Né. Claro, após a restauração capitalista, a gente tem a usurpação disso, né, pelos khrushchevistas e pelos revisionistas, pelos sociais imperialistas, que acabam por utilizar essas grandes conquistas das massas, né, para promover os seus processos sórdidos, né, os seus ataques contra as massas, mas fundamentalmente, né, essa grande avanço tecnológico deve ser, e técnico, né, deve ser destacado como uma grande vitória do socialismo, da revolução, um verdadeiro milagre aí realizado pelas massas soviéticas. Né. E muitos companheiros devem estar se perguntando agora, mas e Lysenko? Você não falou de Lysenko? Bom, vejam, né? E Lysenko, né? Onde é que entra o Lysenko nisso tudo? Vejam, existe uma grande mitologia em torno da ciência soviética, particularmente da biologia, que é que após os anos 30, Lysenko, né, Trofim Lysenko, que era um cientista ucraniano, um biólogo, começa a ascender cada vez mais nas escalas de poder na União Soviética, e supostamente, né, seria um grande pseudocientista, né, uma grande fraude, teria estabelecido uma grande ditadura científica na União Soviética, reprimido inúmeros cientistas, biólogos, reprimido inúmeros pesquisadores, né, segundo eles, inclusive, a própria condenação de Vavilov seria um processo do lysenkoísmo, né, que eles chamavam, né, então das intrigas de Lysenko contra Vavilov, e que teria estabelecido um monopólio científico que, de acordo com alguns, seria inclusive o que levou o comunismo ao fracasso, né, porque teria destruído a agricultura soviética, teria destruído o desenvolvimento científico e biológico do país, teria entrado, né, em uma grande onda de obscuridade e assim por diante. Eu não vou estar tratando aqui se as teorias de Lysenko eram verdadeiras ou eram falsas, né? Se ele realmente era uma fraude ou se ele era um cientista honesto, assim por diante. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, não vou entrar nesse mérito. Entretanto, né, o que o trabalho de Lukashenko nos demonstre, né, e o trabalho de todos esses cientistas que desenvolveram variabilidade e cruzamento, né, para produzir variabilidade genética das plantas e produzir plantas mais resistentes, é que de fato esse mito de um Estado totalitário, de monopólio científico da ciência, isso efetivamente não aconteceu, ou pelo menos não se deu da forma como é propalado, né, como é propagado. Né. Existe um historiador citado por Tauger que demonstra que a ínfima minoria
dos cientistas soviéticos sofreram com repressões lysenkoístas, né, com repressões supostamente ordenadas ou influenciadas pelo Lysenko. A imensa maioria dos biólogos, cientistas, continuou suas pesquisas normalmente, né, inclusive pesquisas que discordavam, que divergiam das teses de Lysenko, e não sofreram nada com isso, né, nunca tiveram nenhum problema com isso. Né. O próprio Stalin, né, o Tauger cita isso, mas isso é de conhecimento, o próprio Stalin defendeu em determinadas ocasiões, particularmente na linguística, defendia a liberdade científica nas discussões, né, então a liberdade de discussões científicas lá sem imposição de um monopólio. E, para além disso, né, isso aí de outras fontes, o próprio Andrei Zhdanov era bastante crítico ao monopólio científico, né, as possibilidades de se estabelecer um padrão, né, e acabar com as discussões da época. Né. Não era o que defendia, pelo menos, a linha de esquerda do Biro Político da União Soviética. E que, efetivamente, né, claro, pode-se dizer que alguns cientistas devem ter sofrido com as ações de Lysenko, mas o que nos mostra aqui com Lukyanenko, né, que longe de ter sido uma biologia que ficou 3 décadas atrasadas, longe de ter sido uma biologia extremamente ultrapassada e atrasada e obscurantista, né, a biologia soviética, apesar de Lysenko, continuou se desenvolvendo normalmente, né, inclusive com grande vitalidade, né, como demonstrou essas estações de trabalho que eu mencionei. Né. Então, como eu falei, eu não vou entrar na polêmica que se Lysenko era ou não, as teses dele corretas ou não, mas o fato é que a maior parte dos cientistas não foram afetados diretamente por repressões, simplesmente por discordarem de Lysenko, por não colocar teses de Lysenko, e assim por diante. Né. Então, acho que fica muito claro isso aqui, né, e fica claro que com o socialismo, né, com a ditadura do proletariado, com a grande revolução socialista de outubro, foi possível às massas soviéticas de operários, camponeses, cientistas, né, intelectuais, superarem seus problemas e acabarem com as fomes, né, particularmente, né, principalmente através da grande coletivização soviética da agricultura, né, que pôde elevar e desenvolver todo esse processo, né, uma vez mudadas as relações de produção, né, foi possível o grande desenvolvimento das forças produtivas, que é como o próprio presidente Mao Tse-tung falaria anos posteriormente. Né.